que mais Asherah? que tem aí? A Xerá deve ter muita imagem também, se É? Você procurar achou aí, Kratos? isso. Ah, é? Tem umas são melhores ainda, que são várias estatuetazinhas das deusas com segurando os seios assim. São várias estatuetas pequenininhas. Porque a Xerá é essa deusa, Mãe. a mãe, né? E ela era muito adorada mesmo em Israel e Judá. E a gente tem mais de. Tem milhares. Né? O Rodrigo Silva tem, inclusive, uma Xerá No no museu, acervo dele no lá, museu dele. ou mais de uma. Ah, tá. É, porque é muito comum isso, já tem mais. Uma contagem que eu vi diz de 5.000 estatuetas de Asherá que foram encontradas em Israel e Judá. Nossa. E essas estatuetas foram encontradas principalmente em contextos domésticos. Então você está escavando uma casa, né? Arqueologicamente você encontrou as ruínas de uma casa, você vai escavando, você vai encontrando imagens de deuses o tempo inteiro em Israel e Judá. Por quê? Porque a população adorava outros deuses, apesar da controvérsia, da polêmica, né? Dos autores bíblicos, quanto mais você vai no passado, mais você tem esses registros, né? Dessa adoração a outros deuses em Israel e Judá, que é condenada pelos autores da Bíblia, né? Inclusive em Jerusalém tem mais de 100, isso, essa aí, por exemplo. Né? Eles chamam, inclusive, isso de figurina, porque em inglês é pillar statuette, né? Que é tipo uma estatueta pilar, porque ela tem esse formato de pilar, De né? coluna, De né? coluna, ela não tem a parte de baixo, né? É. Mas é estatueta pilar da Judéia. Essa característica aí são as estatuetas pilar da Judéia, são muito características da Judéia especificamente. Não é uma coisa de estrangeiros trazendo para Judá. Sei. É um culto nativo mesmo daquela região. As pessoas adoravam essas deusas por meio desses objetos, né? Que representam a deusa, né? É uma presença concreta da deusa. E aí tem várias, né? Tem centenas dessas. Só em Jerusalém tem mais de 100 que foram encontradas, né? Pelos arqueólogos. Essa é uma imagem que é Marduk, não é tão certo, né? Mas assim, uma interpretação dessa imagem é que é Marduk com um raio ali, né? 2 raios, um em cada mão. E um relógio de pulso, né? Rolex. É? Olha que É, estranho. Cara com Garmin aí, ó. que todos os deuses, né, em geral, na Mesopotâmia, usam esse Rolex aí, carregam uma bolsinha também que o pessoal fica maluco, né? Mas De o alienígenas do o passado que e tal. seria isso no Um pulso dele? bracelete, né? Não é uma tipo de bússola da época, não tem como, né? Não, é um bracelete. Tá. Ou no caso aí, mais uma pulseira, né? É, E aí é o deus Marduk enfrentando um ser híbrido que pode representar Tiamat, que é essa deusa primordial, que é na história do Enuma Elish lá, que é o livro que eu citei, babilônico. Marduk ele derrota essa deusa primordial, né? Que também com o poder do raio. E é o deus babilônico, né? Esse deus é muito interessante, inclusive, porque como a Babilônia dominou a região ali daquele Antigo Oriente Próximo todo, num certo período, Judá virou uma província da Babilônia. E quando a Babilônia quando Judá é liberto do cativeiro babilônico, não é que eles passaram a ser soberanos de novo. É porque agora eles estão sob o domínio da Pérsia. E a Pérsia tem um pouco. O jugo é mais suave. Ah, é? Então, a gente tem isso no livro de Neemias, ou Esdras e Neemias, que fala de quando o povo foi libertado e fala do decreto de Ciro devolvendo a possibilidade do pessoal cultuar o seu Deus naquela terra. Eles podem novamente ter soberania, ter autonomia no culto, então eles podem ter o seu próprio templo, eles podem ter os seus sacerdotes, né? Uma classe oficial que não vai estar debaixo da autoridade necessariamente do povo que está oprimindo aquele território, né? Então, assim, isso é celebrado na Bíblia como Yahvé devolveu a autonomia cultica para o povo. Só que a gente encontra essa mesma história, esse mesmo tipo de coisa acontecendo em um documento babilônico, persa, na verdade, que é o Cilindro de Ciro, mas foi escrito na Babilônia, que fala que o deus Marduk levantou Ciro para ser o libertador de todos os povos, e foi ele que devolveu a autonomia de culto não só a Israel, mas a vários outros povos.
Na Bíblia, isso está interpretado como Yahvé libertou o povo e deu autonomia de culto. Inclusive no livro de Isaías fala, né? Yahvé diz, né? O meu ungido, Ciro, o meu ungido. Se refere a Ciro como Messias, como Salvador. Por quê? Messias é diferente da ideia também mais tardia judaica dos tempos de Jesus, de que o Messias é quase que um Deus, né? Ou mesmo um Deus, e que é um só. Messias originalmente é uma palavra que significa só ungido. Você derramou óleo sobre a cabeça da pessoa. Aí geralmente são reis ou sumos sacerdotes. É uma confirmação de autoridade, né, daquela pessoa. Então o texto diz que Ciro, o meu ungido, Yahvé diz, Ciro, o meu ungido, Yahvé levantou um rei estrangeiro para ser rei mesmo, né, para ser o ungido, o escolhido dele, para libertar o povo do cativeiro babilônico. Essa é a interpretação dos autores da Bíblia. No cilindro de Ciro fala que é Marduk. Por quê? Porque Marduk é o deus supremo da Babilônia. Então, quando Ciro, que é um persa, quer falar a linguagem do povo, até diplomaticamente, né, para ter os súditos ali obedecendo, ele quer falar a linguagem do povo na Babilônia, ele fala que é Marduk, que é o deus supremo. Agora, quem está na Judéia atribuindo-se a um deus vai atribuir a Yahvé, né? Então, isso é muito curioso também, quando a gente encontra um mesmo evento, só que da perspectiva de povos diferentes, né? E tem imagem, essa imagem é de Asherah? Coloca aí, Kratos, pra gente ver. Isso, essa imagem ela tem a ver com Asherah, mas na inscrição ali, que tá escrito, onde parecem umas máscaras com um penacho, Sei. em cima dessas cabeças tem um textinho, né? Esse texto, ele diz o seguinte, isso é um vaso, né? Isso foi encontrado em Kuntilet Ajrud, que é pedaços aí do vaso, né? Isso, tipo, a partir dos cacos, eles têm essas figuras, e isso foi simplificado no desenho aí, né? Mas isso é um vaso que foi encontrado, na época era ao sul de Judá. Hoje é na Península do Sinai, né? Então é ao sul do que hoje é o Estado de Israel. E você tem ali na parte de cima algumas letras, e está escrito ali: eu te abençoo por Yahvé de Samaria e sua Asherá. Mas, como se fossem marido e mulher? Não. A primeira interpretação parece ser essa, né? Até o que tem faz um pênis sentido, embaixo lá, não tem? Isso, vamos falar desse pênis aí que Vamos falar desse pênis aí. que talvez não seja exatamente um pênis. É? O que é isso aí? Mas depende de quem tá vendo, né? E tem uma mulher ao fundo lá tocando uma harpa, talvez, ou não? Isso. Mas vamos com calma. Tá. Essa ideia de Yahvé e sua Asherá, ela não é tão estranha quando você tem o contexto lá dos deuses de Ugarit, em que El, que significa Deus, é marido de Asherá. Se Yahvé assume esse papel do criador, o sábio, esse papel que antes assumia El naquela região de Canaã, não seria de se espantar que algumas pessoas, pelo menos naquela região, isso não significa que todas as pessoas, mas algumas pessoas naquela região viam Asherá como a esposa de Yahvé. Entendi. E o que é Yahvé de Samaria? É porque os deuses na antiguidade também eles eram referidos geralmente com o nome e onde está o templo. Você tem diferentes manifestações dos deuses, né? Então, como tem hoje em dia a Virgem Maria. É parecido. Parecida. Acho que os católicos não vão gostar tanto mas eu entendi a comparação, mas tem uma semelhança, né? De você relacionar aquela pessoa, aquele ser com o lugar de manifestação original. Então, por exemplo, o Zeus olímpico é o Zeus da cidade de Olímpia, né? Onde aconteceu as Olimpíadas, etc. Você tem o Zeus heliopolitano, que eu falei, que é o Zeus da cidade de Heliópolis. Então os caras geralmente falam o nome mais a região. Então aí você tem Yahvé de Samaria, referente ao provavelmente um templo que havia de Yahvé em Samaria, e sua Asherá. Aí você tem outras inscrições também desse mesmo contexto que falam: eu te abençoo por Yahvé de Temã, que é outra região, e sua Asherá. Tá. Isso parece, a gente tem pelo menos 3 inscrições que falam de Yahvé e sua Asherá. Só que o desenho, geralmente esse desenho, quando o pessoal fala sobre esse assunto, ele circula como sendo Yahvé e Asherá, e como aquilo, a figura maior sendo uma representação visual de Yahvé com um pênis, né? Só que uma outra interpretação, que eu acho que faz mais sentido, é de que isso aí é o deus Bes, que é um deus egípcio, que era muito popular em Canaã, ele é muito popular também. Os deuses não têm fronteiras geográficas desse sentido, né? Tem alguns, por exemplo, deuses do parto, que às vezes o culto dele pega em um lugar e ele é adotado para aquele lugar, né? Então há uma circulação cultural nesse sentido.
Então o Bes era uma figura que era adorada em contextos domésticos em todo o Canaã, mas a origem dele é egípcia. E o Bes, ele tem exatamente essas características, então acho que é muito forçado atribuir isso como se fosse Yahvé e Asherá, simplesmente por isso está embaixo do texto, porque esse vaso ele tem vários desenhos. Não significa que foi a mesma pessoa que fez cada um dos desenhos e a inscrição. Entendi. Tem até estilos diferentes, né? Você pega, por exemplo, Os animais são diferentes, né? Estão com traço mais fino. Isso. Mas a gente pode... Deixa eu só passar para o Bes, né? Tá. Ver se você encontra no Google aí umas imagens de Bes, porque ele tem exatamente essas características, ele tem o penacho na cabeça, tá vendo? Ele tem a orelhinha que parece muito com aquela da figura, e tem várias figuras de Bes, como ele é um deus egípcio originalmente, os sacerdotes egípcios, eles aparecem com uma pele de leopardo. Então, sobre os ombros. Sobre os ombros, e ela vai nas costas, né? Então a pata do leopardo fica aqui, a cabeça às vezes também pende aqui no ombro, e desce, ou embaixo do rosto, e o resto do leopardo, o resto da pele dele vai por trás. E aí você tem algumas representações de Bes, vamos ver se eu acho alguma aqui, em que ele tem o rabo do leopardo pendente ali atrás dele. Não. Isso, essa tá Cadê? Aí. Tá vendo? Então poderia ser o rabinho dele. Isso não é dele, é da roupa que ele usa. Tá. O rabinho da roupa do leopardo. Vê se a gente encontra alguma que tem o leopardo, que dá pra ver que ele tá usando uma pele de leopardo. Tem esse esqueminha mais desenhado. Cadê? Ali, tipo esse mesmo. Esse? Tá. Ali tem um leopardo desenhado, né? O rabo não tá pendente atrás, mas você imagina que em algumas situações eles vão colocar o rabo representado. Tem umas estátuas também que trazem o leopardo destacado. Simpática essa figura aí, né, Muito, Kratos? Né? Parece bem simpático. Parece um desenho animado, não parece um guru de desenho animado. Um dos papéis principais dele, às vezes ele parece com um pênis também, mas um dos papéis principais dele era a proteção dos partos, né? Então era um ser... Mas ele aparece como fêmea e macho. Entendi. Também. E aí quando a gente volta para a imagem lá do Kuntilet Ajrud, volta lá para aquele vaso, por favor, do desenho, esse. Aí a gente vê não só que ele tem o penacho igual o do Bes na cabeça, ele tem a orelhinha e a cara, que eles chamam de teriomórfico, né? Que é uma forma mais animalesca, meio monstruosa. Que essas pintinhas aí provavelmente realmente é representando o animal mesmo, né? Apesar de não estar como um manto, assim, exatamente daquela forma. Mas aí é também a dificuldade do desenhista também, que você vê que é tosco, o cara não sabe desenhar. Ele conseguiu... mas é verdade, olha só, cara. Mas também olha a perninha. Os dois pés pro mesmo lado, coitado. Parece que tá fazendo um curupira e um moonwalker. Talvez ele fez as pintinhas, aquilo remete suficientemente ao que ele estava na cabeça, que é o leopardo. Ele não precisa fazer figurativo bonitinho. Mas a figura da mulher também tem alguma roupa de... O quê? A que tá atrás também tem as pintinhas na roupa. Mas é porque... Então seriam duas figuras de Bes, macho e fêmea. Não seria uma rainha, uma deusa, então. Então, tudo isso é interpretado. O cara não escreveu, mas assim, eu acho que a partir dos registros que a gente tem, a interpretação que faz mais sentido é essa, né? Que é defendido por vários estudiosos desse tema. Tem um especialista que originalmente defendia que aquela figura com a harpa era Asherá, mas ele mudou de ideia para o Bes, que é o William Dever, o cara mudou de ideia depois. E é possível argumentar que a Asherá esteja representada figurativamente no desenho, mas ela pode ser a vaca amamentando o filhote, que é uma referência, a ideia da vaca sagrada também representa as deusas naquele contexto. E o fato dela amamentar o filhote é a deusa nutriz, né? A deusa que nutre, é uma imagem comum. Então essa vaca pode ser uma representação de Asherá. E tem o outro lado desse vaso, eu não sei se... Eu não peguei a imagem, mas... Enfim, que mostra o quê? Se alguém quiser jogar no Google depois Kuntilet Ajrud, vai encontrar um lado que tem uma árvore e em volta da árvore dois animais. E a árvore é um símbolo da deusa mãe também, né, nesses contextos, né? Com animais do lado. Às vezes são dois leões, às vezes são dois ibex, que é aquele bicho com um chifrão, né? Então essa árvore pode ser que represente Asherá, né? Mas tudo isso é muito especulativo. Agora, o fato é que está escrito ali, eu te abençoo, em nome de Yahvé e sua Asherá. E é uma pista muito forte mesmo de que algumas pessoas, pelo menos ali na região, adoravam Yahvé ao lado da deusa. Cara, que doido, né? Deus ter uma esposa, né?